as perspectivas do novo desenho da política externa brasileira, mais alinhada aos Estados Unidos e pró-Israel. Após 28 anos de Mercosul, qual o futuro do bloco? Como o conflito comercial entre os Estados Unidos e a China afeta o agronegócio brasileiro? E os programas nuclear e espacial? Chegou o momento de o país reavaliar e avançar? Questões para o convidado desta noite, o diplomata Rubens Barbosa, que foi embaixador na Inglaterra e nos Estados Unidos e atualmente preside o Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Os temas que realmente importam e a análise de quem influencia e de quem decide, agora no Opinião Nacional. Boa noite, embaixador. Muito obrigada pela presença. Boa noite. Boa noite. Embaixador, como o senhor avalia a atual política externa brasileira, mais alinhada aos Estados Unidos, também pró-Israel e também com um componente ideológico? O senhor acha que, na sua opinião, uma visão estratégica do Brasil nas relações internacionais, há essa visão estratégica do Brasil nas relações internacionais? A gente sabe onde quer chegar? Olha, ao contrário de muitos analistas aí, eu acho que a política externa brasileira não muda com as mudanças de governo. Nós temos sempre as mesmas prioridades. Relação com a América do Sul, o Mercosul, prioridade com os Estados Unidos, prioridade com os países desenvolvidos, prioridade com os países em desenvolvimento, comércio exterior, negociações comerciais. Essa é a política externa brasileira. O que muda são as ênfases. Nós saímos de uma ênfase centro-esquerda, esquerda, com o governo Lula e o governo Dilma, com todos os excessos que nós tivemos aí em relação à Venezuela, em relação aos países em desenvolvimento, que se chamava Sul-Sul, uma restrição maior contra os países desenvolvidos, que perderam importância. Passamos por um período em que pouca coisa mudou, porque era um período de transição com o governo Temer, em que as correções de rumo foram feitas. Então, os excessos que houve durante o período do PT na política externa foram corrigidos todos durante o governo Temer. Aí veio o governo Bolsonaro, que ignorou os 3 anos do Temer e trocou de sinal. As prioridades são as mesmas, só que com sinal trocado. Recentemente, o nosso chanceler deu aquela declaração negando o aquecimento global, né? Dizendo que, na verdade, são os termostatos, os termômetros estão localizados em lugares que se urbanizaram e, por isso, registram aumento de temperatura. Do ponto de vista científico, é um argumento já refutado, parte de uma propaganda aí, realmente, que nega o aquecimento global. O senhor vê riscos numa guinada brasileira, numa questão tão central para o mundo, assim como o meio ambiente, o aquecimento global? Não, eu não vejo. Inclusive, o governo Bolsonaro mudou de posição em relação ao Acordo de Paris. Como eu disse, há mudança de ênfase. Agora, a ênfase muda em relação ao que nós ouvimos nos últimos 40, 50 anos, desde 1990, com a conferência aqui do Rio, em que o meio ambiente era prioritário. Toda essa retórica mudou com o governo Bolsonaro. E as prioridades deles, a gente está vendo, o Código Florestal, a mudança no fundo ambiental, a retórica e as prioridades são outras. Mas, no fundo, na substância, até aqui, pelo menos, houve um ensaio de mudança em relação ao Acordo de Paris, que é a coisa mais importante que tem, e voltaram atrás. Então, esses temas que estão sendo suscitados, dessa ideia do ministro Ernesto, é um pouco como dizer que o nazismo é de esquerda, né? Então, o governo Bolsonaro está trazendo, através do ministro do Exterior, alguns temas que foram discutidos há algum tempo atrás. Essa questão do nazismo de esquerda foi discutida há 15 anos nos Estados Unidos. Ninguém se lembra mais disso e eles ressuscitaram esse tema. O tema do marxismo cultural, tudo isso são temas que estão sendo trazidos para o Brasil e que um historiador inglês disse que o Brasil era um mausoléu do conhecimento, né? Quer dizer, tudo que é superado lá fora vem aqui para o Brasil requentado e é discutido como se fosse uma grande novidade.
É fato que o governo brasileiro não é o único governo no mundo a relativizar a questão do aquecimento global e também não é o único que defende negociações bilaterais em detrimento de acordos multilaterais. A minha pergunta para o senhor será que esse movimento de direita que acontece em algumas partes do mundo pode beneficiar o Brasil nas relações internacionais? Depende. O Brasil, como um país de porte médio, uma potência de porte médio, sempre teve a sua política voltada para o multilateralismo. Nós defendemos a ONU, defendemos a OMC, porque é uma maneira de você defender os seus interesses. Agora, se essa tendência que começou nos Estados Unidos com o Trump, agora na Europa, em muitos governos europeus, se essa tendência se confirmar do bilateralismo, dessa onda conservadora, e você vê entre parênteses aqui só, na Europa, o movimento verde é muito forte. Então, nós estamos vivendo um momento de transição em que existem muitas pressões. Aqui no Brasil, se a gente embarcar nessa política bilateral, até aqui nós não embarcamos, porque nós continuamos a defender o multilateralismo, estamos querendo entrar para a OMC. Então, é um pouco a retórica. Nós temos que aguardar. Nós estamos com 5 meses de governo. Nós temos que, daqui um ano e meio, vocês me chamem de novo para a gente conversar aqui sobre o que aconteceu de fato, porque agora está muito cedo para a gente dizer as tendências que vão acontecer. Nós temos que colocar a casa em ordem antes, a parte econômica. Esses temas não são hoje centrais para o governo. Central para o governo hoje é a aprovação da reforma da Previdência. Isso vai definir o futuro do Brasil e muitos desses pontos que estão sendo levantados hoje com surpresa, alguns com indignação, porque não eram temas que nós estávamos habituados a discutir. Embaixador, vamos trazer a questão, então, para algo mais presente, que é o Mercosul. O governo brasileiro agora preside o Mercosul, o bloco, no segundo semestre. O fato é que o Mercosul tem 28 anos e poucos avanços. Por que se tornou tão pouco representativo nas negociações comerciais no mundo, o Mercosul? O Mercosul, nesses períodos todos em que nós tivemos crises aqui, foi quem garantiu a exportação de produtos manufaturados brasileiros. Automóveis e têxteis e calçados e produtos químicos. Foi para o Mercosul que garantiu a estabilidade. Os empresários passaram a se interessar sobre negociações comerciais na OMC, com outros países, a partir do Mercosul. O que a gente pode dizer é que, nos 28 anos, o Mercosul não avançou tudo o que poderia ter avançado. Em relação à União Europeia, que até hoje não conseguiu fechar um acordo. Eu estou falando em termos de desenvolvimento interno do Mercosul como grupo. Por que aconteceu isso? Porque os dois principais parceiros, a Argentina e o Brasil, estão passando por períodos de crises econômicas. Quando nós estamos hoje, com o Brasil crescendo, como vocês viram aí nesse primeiro trimestre, 0,2%, quer dizer, num momento de recessão, a Argentina está crescendo negativamente há 2 anos, o comércio está caindo dentro do Mercosul, não por causa do Mercosul, mas por causa da situação interna dos países. Então, agora o Brasil chega com algumas ideias novas, estão falando em bilateralizar o Mercosul, estão falando em reduzir as tarifas do Mercosul, estão falando em aumentar o número de negociações comerciais, nesse período em que o Brasil é o coordenador, o presidente do grupo. O Brasil apresentou uma proposta de rebaixa da tarifa externa comum. Então, o Brasil tem que ser o líder desse processo. E ele está procurando agora, com o novo governo, injetar algumas novidades no Mercosul. Vamos esperar para ver até o final do ano, que é o período em que essas medidas vão ser aprovadas, discutidas e eventualmente aprovadas, vamos ver o que o Brasil vai conseguir. Agora, eu acho que o Mercosul está chegando nas negociações externas num ponto muito importante. Eu gosto de repetir que nos últimos 15 anos o Mercosul fez 3 acordos comerciais, com o Egito, com Israel. Israel já era prioridade, porque a gente fez um acordo com Israel. Não é uma novidade, é uma mudança de ênfase. E com a Autoridade Palestina. O mundo, se você entrar lá no site da OMC,
O mundo, nesse período de 15 anos, negociou mais de 250 acordos. Nós temos que recuperar o tempo perdido. E vai se colocar até o final do ano, isso é uma coisa que ninguém está falando ainda, mas eu estou insistindo, porque até o final do ano nós temos que definir o que a gente quer com a União Europeia. Nós estamos negociando há quase 20 anos com a União Europeia. Se a gente não definir a negociação com a União Europeia até o fim do ano, eu pessoalmente acho que o Brasil deveria propor ao Mercosul uma revisão dessas negociações, acabar com a negociação com a União Europeia. E o que interessa para nós hoje é a Ásia. A gente sabe, a Ásia hoje é o principal parceiro comercial, um grande investidor. Uma boa parte da nossa produção agrícola vai para a Ásia. E lá na Ásia eles fizeram um acordo de 11 países chamado Cooperação Transpacífica, que tem Japão, que tem 6 ou 7 países asiáticos e tem os países da Aliança para o Pacífico, incluindo o México, o Peru, o Chile. O México, a gente não consegue fazer uma negociação com eles. O Japão, a gente não tem nenhum acordo com um país muito importante para o Brasil e para o comércio internacional. E os outros países, a Austrália, a Nova Zelândia, a Tailândia, o Vietnã, são mercados para o Brasil. E nós estamos em inferioridade de preferências, porque esses países têm preferências tarifárias entre eles, e o Brasil está fora. Nós estamos perdendo competitividade nos produtos que a gente exporta, com o minério de ferro, o trigo, o milho, e nós vamos ter que ver. Eu acho que o grande desafio... O senhor vê prioridade deste governo nessa... Como? O senhor vê este tema da Ásia, de relações comerciais com países asiáticos e da Oceania, como uma das prioridades da política externa atual? Eu acho que passou a ser por influência de outros grupos. Quer dizer, não era prioridade, o ministro Ernesto fez declarações fortes sobre a China, o próprio presidente fez declarações fortes sobre a China, mas a realidade se impõe. A ministra Tereza Cristina, da Agricultura, e o vice-presidente Mourão, além de outros, eu acho que ajudaram a mudar a percepção que existia. Hoje a China é prioridade. O ministro Mourão esteve lá presidindo uma reunião mista Brasil-China e voltou falando do Brasil examinar a nova Rota da Seda. Quer dizer, que é uma iniciativa chinesa muito importante que os chineses estão querendo trazer para o Brasil. E aqui ninguém estava falando nisso, e ele falou. E a Tereza Cristina esteve no Vietnã, está preparando uma visita para a China. A China virou prioridade para o governo, porque uma coisa é a retórica ideológica, outra coisa é a realidade. E a realidade se impõe. Então fica o Itamaraty falando essas novidades aí, discussões e tal, mas na realidade, na minha visão, na parte externa, há uma tutela da ideologia do Itamaraty. O Itamaraty pode falar a ideologia dele, mas na realidade o que ocorre é outra, as prioridades são outras. E isso que está prevalecendo no governo, e eu acho que isso é de nosso interesse. A China é uma prioridade para o Brasil. Embaixador, a gente faz um rápido intervalo agora e no próximo bloco, o Programa Espacial Brasileiro. O diplomata Rubens Barbosa analisa as políticas de pesquisa e as oportunidades de negócios para o país. A gente volta rapidinho. Estamos de volta e o assunto agora é o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas assinado entre Estados Unidos e Brasil em março deste ano. A aliança torna possível o uso comercial do Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão, e abre perspectivas comerciais importantes para o país. O acordo ainda precisa ser ratificado pelo Congresso. Embaixador, se o acordo for ratificado, o Brasil pode fazer parte de um mercado anual de mais de 12 bilhões de reais em satélites de pequeno porte. O que o Brasil precisa fazer para conseguir finalmente avançar nessa área no país? Olha, esse exemplo do acordo é um pouco o que eu estou me referindo quando analiso a política externa em geral. Quer dizer, a visita do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos
foi analisada do ponto de vista ideológico apenas, quando você teve pontos muito importantes de interesse brasileiro. Você teve o apoio dos americanos à entrada da OCDE, que era prioridade do governo brasileiro, não desse, mas do governo, já vem desde o governo anterior, e desde a Dilma, a rigor, porque começou com a Dilma isso. E esse acordo tem 20 anos. Eu era embaixador em Washington quando nós negociamos esse acordo. E depois que eu saí, eu continuei a defender esse acordo, que é um acordo que coloca o Brasil nesse mercado. Nós temos uma base localizada de maneira privilegiada, próximo do Equador, economicamente é mais viável, e durante 20 anos, por oposição do Partido dos Trabalhadores, o Brasil ficou fora disso. Esse que é o ponto. Então, agora, com a assinatura do acordo, o Congresso vai ratificar, eu acho que vai ser aprovado, ao contrário do que aconteceu com o acordo anterior, que teve a oposição do PT e foi bloqueado durante o governo Fernando Henrique, e quando o PT virou governo, foi retirado o acordo, então, do exame da matéria pelo Congresso, quer dizer, ficou engavetado lá. E agora, com a aprovação do Congresso, se abre uma grande oportunidade de cooperação numa área de ponta entre empresas americanas, europeias, japonesas, de qualquer país, porque esse acordo não é um acordo para criar uma base americana, não existe isso. Esse acordo é uma espécie de propriedade intelectual para defender a tecnologia americana que existe ou no satélite ou no lançador, ou peças americanas que estão em lançador ou satélite de outros países. Com o acordo ratificado, países, empresas poderão lançar satélites, inclusive a base de Alcântara está muito bem localizada para lançamento de satélites de pequeno porte, porque você tem na Guiana Francesa, lá em Kourou, você tem o lançamento de satélites de 3 toneladas, 4 toneladas. Lá em Alcântara não vai acontecer isso, são satélites menores que poderão ser lançados por companhias independentes. Eu considero esse acordo um dos acordos mais importantes, setoriais, né, na área aeroespacial, para a abertura do mercado brasileiro para outras empresas e para melhoria da tecnologia, da capacitação, da inovação das empresas brasileiras nessa área. O quão importante o senhor acha que é para o governo ser bem-sucedido, se livrar dessa parte ideológica dele? É possível que os progressos, os avanços continuem mantendo o Itamaraty do jeito que está, com esse tipo de discurso que vai na contramão, pelo que o senhor tem dito, das reais prioridades brasileiras? Olha, essa também é uma visão que ignora a realidade que existe hoje no Brasil, com o governo de direita, Essa retórica ela vai continuar, na minha visão, ela vai continuar, porque o governo tem em 2, 3 ministérios, o Ministério da Cidadania, o Ministério da Educação e no Itamaraty, ele tem pessoas que atendem a clientela. Porque o governo Bolsonaro não é um governo unânime. Ele foi eleito com 57 milhões de votos, mas se você tiver 5, 10 milhões de pessoas que acreditam efetivamente na filosofia, no programa, nas prioridades do partido que elegeu o presidente, nas prioridades do presidente, é muito. A grande maioria não pertence a isso. Tanto que a gente está vendo hoje, muita gente que votou no Bolsonaro contra o PT, hoje está se desiludindo porque a filosofia é outra. Saiu uma pesquisa sobre isso. Quem votou no segundo turno, que é o voto antipetista, já se descolou do governo Bolsonaro. Então você tem essa análise em relação à política externa. Quer dizer, a política externa, como eu disse, ela, até aqui, pelo menos, a gente está com 5 meses de governo, né? Pode ser que mude substancialmente. Até aqui não mudou nada na política externa. O que mudou foram as ênfases e algumas visões ideológicas que estão sendo contornadas
por outros ministérios. Então, a rigor, por isso que a ênfase que eu dei não foi sobre a política externa, foi sobre a instituição. Quer dizer, quem paga o pato nisso é a instituição, não é o governo, não é a política externa, porque a política externa não mudou. No caso da Venezuela, por exemplo, que é a coisa mais importante, e a gente não discutiu aqui, né? O caso da Venezuela é típico. Quer dizer, você teve um governo de esquerda, da Dilma e do Lula, colocando toda a prioridade na defesa, no apoio, em tudo em relação à Venezuela. E agora você tem o governo Bolsonaro com uma linguagem que não é a linguagem do Itamaraty em relação a um país vizinho. O Brasil é o país que mais perde com a crise na Venezuela. Mais perde. Há implicações políticas, diplomáticas, financeiras, econômicas, comerciais, de defesa, de estratégia militar. E nós estamos com um discurso, o Itamaraty está com um discurso que, na minha opinião, não está de acordo com a importância que a Venezuela tem para o Brasil. Por quê? Porque nós estamos apoiando posições contrárias ao nosso interesse. Por exemplo, concreto, está havendo uma negociação de paz entre o Guaidó, o governo paralelo, e o Maduro, o presidente da Venezuela. O Brasil tinha que ele estar conduzindo isso. O Brasil tinha que ele estar propiciando essa negociação. A Noruega, que não tem nada a ver com o continente aqui, é que está sediando essas negociações. E há declarações do ministro do Exterior, na Câmara recentemente, restritiva às negociações. Isso é contra a Constituição. O Brasil favorece soluções negociadas. Então, se tudo continuar normalmente até o final do governo, isso não vai mudar. Você vai ter uma ênfase ideológica que vai ficar falando coisas aí, e a realidade vai se impor. A gente vai entrar para a OCDE, a gente vai ampliar a relação com a China, tudo que é do interesse do Brasil vai ser feito, apesar da retórica... sacrificado. Com o Itamaraty prejudicado em termos de credibilidade, em termos de representatividade no exterior. O senhor sempre fala da questão da competitividade do Brasil. A OMC já alertou para um declínio do comércio a partir da Ásia. A nossa vizinha Argentina está enfrentando séria crise, o que afeta as nossas exportações. O que é fundamental para o Brasil fazer para tentar melhorar a competitividade? Olha, eu acho que eu não sou economista, acompanho de perto, mas não sou economista. Claro que a grande prioridade nossa é o déficit fiscal, corrigir esse problema. Agora, tirando isso, porque já foi inflação, já foi uma série de coisas, eu acho que o principal problema que afeta o setor privado no Brasil hoje, a produção aqui no Brasil, é a perda da competitividade. Não é possível você continuar com as alíquotas de imposto de renda altas como estão. Não é possível você ter o fechamento de nossas fronteiras do jeito que estava. Não é possível você continuar com o custo Brasil, que inclui tributária, a logística, o porto, o custo. Há estudos que a Fiesp e outras organizações fizeram comparando o custo de produção no Brasil e o custo de produção em outros países. Para vocês terem uma ideia, no caso do Paraguai, que é vizinho nosso e está atraindo empresas lá, com as maquilas que eles têm lá, a diferença do custo de produção é 35%. Como é que o Brasil... É um milagre que o Brasil ainda consiga exportar, porque a ineficiência, a burocracia, o custo Brasil, tudo isso que nós estamos vendo, até pouco tempo atrás, com o custo trabalhista, que diminuiu bastante com a reforma trabalhista que foi feita no governo anterior. Muito importante, a reforma trabalhista era a primeira reforma. Agora, depois da reforma da Previdência, é a reforma tributária. Se nós fizermos uma reforma tributária minimamente de acordo com o nosso interesse, o interesse do setor produtivo, o interesse brasileiro, nós vamos melhorar significativamente a competitividade. Saiu um estudo recente agora,
trabalho recente de uma organização suíça, de 63 países, o Brasil é o 59. Você só tem depois do Brasil a Venezuela, a Argentina, o Burundi, não sei quem, entendeu? O Brasil é 59 de 63 países. Isso não é possível continuar. Quer dizer, para você voltar a crescer, você está perguntando o que devia fazer. Nós temos que aprovar essas reformas, desburocratizar o país, simplificar o país, para voltar a ter emprego, para voltar a ter crescimento. A prioridade brasileira hoje é o crescimento para diminuir o desemprego, para aumentar a competitividade da empresa brasileira e para o Brasil poder exercer no mundo inteiro, não é só aqui no Mercosul, na região, no mundo inteiro, a sua capacidade produtiva, melhorando a inovação, melhorando a presença do Brasil no mundo. Embaixador Rubens Barbosa, a gente agradece muito a sua participação aqui no Opinião Nacional. Obrigado. Foi uma honra. Obrigado. E a gente agradece especialmente a você que nos acompanha aqui na TV Cultura e também na internet, pelo YouTube ou pelo aplicativo Cultura Digital. Se inscreva no nosso canal para receber as notificações do programa. Até a próxima edição. Até lá.